Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Depois do Sim. Criamos esse canal justamente para compartilhar alguns momentos que a gente tem vivido, né? Como algumas pessoas sabem, nós somos brasileiros e viemos morar em Portugal, eu e o Luan. A ideia desse canal é realmente compartilhar os momentos que a gente vive por aqui, não só como turista não, imigrantes, mas também como um casal, né? Como Recém-casados. recém-casados, que o nome deste canal foi a partir do nosso casamento, então depois do sim. Então o nome veio a partir disso. Depois do sim, a gente iniciou ali como casados e como imigrantes também em um novo país, longe dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama, com base em construir, né, também a nossa vida a dois. Esse é um canal que a gente tem a intenção de compartilhar os momentos, as nossas conquistas em relação à imigração, em relação ao país, a documentos e as coisas também que não são tão legais, que a gente sabe que em tudo e em todas as coisas acontece, né? Isso também é uma forma de deixar os nossos familiares um pouquinho mais próximo da gente. Então, a gente sabe que não é um vídeo que é 100%, que não é um vídeo 100% online, né? Então, ao vivo, que eu quero dizer, mas é uma forma onde as pessoas que têm a proximidade vão se sentir mais pertinho da gente, vão se sentir mais seguros em saber que a gente está fazendo tal coisa, que a gente está bem. E essa é a nossa ideia. Então vamos pro primeiro vídeo do canal. Então, prazer, eu me chamo Nayari, o que está atrás das câmeras se chama Luan e nós somos o Depois do Sim. Então, o nosso primeiro vídeo do canal, a gente que quer falar um pouquinho, né, de nós como casal, como imigrantes também. Então, começamos a namorar há 6 anos atrás, né? A gente se conheceu na empresa onde nós trabalhávamos, de telemarketing. E desde então, a gente só namorava, a gente tinha planos de se casar, claro, mas isso ia ficar um pouquinho mais pra frente. No final de 2024, início de 2025, a gente teve a ideia de começar talvez ali sair para fora do Brasil mesmo, né? Conhecer um outro lugar. Então, começamos a ver vídeos, pesquisamos também como que funciona a questão de documentação. Nós conhecemos também pessoas que moram, né, para cá em Portugal e que abriu essas portas, né, referente a documentos, né, deu um norte pra gente. E desde então a gente começou a pesquisar e se interessar cada vez mais por isso. Quando foi no meio do ano, a gente já tinha separado todas as documentações, fechamos uma assessoria para nos auxiliar, né, referente aos documentos, e mandamos essas documentações para o consulado português, porque já tinha uma definição do país onde a gente já queria ir, não só por conta da língua, né, mas porque a gente tem também alguns conhecidos por cá. E a língua também ajuda muito, mas quando você chega aqui a gente vê que não é muito assim, não é muito português do Brasil. Mas então nós enviamos esses documentos para o consulado português para aprovação. Eles tiveram algumas respostas, né? Precisando de alguns documentos a mais, igual eu já havia enviado os meus documentos, só que eles pediram para mim reenviar os documentos que eu já tinha enviado para eles. Mandei. O do Luan demorou um pouquinho mais do que o meu, sendo que a gente enviou nos mesmos dias. E o dele pediu também a passagem de volta, tudo certinho. Depois, mais pra frente, eu posso gravar um outro vídeo aí explicando um pouco mais sobre em relação aos documentos. Com isso, demorou um tempinho ali pra gente ter essa resposta do consulado falando que estava tudo ok. Então, desde quando nós mandamos os documentos, a gente fala assim, ó, olha, a gente tem então tá até tal prazo pra gente noivar, pra gente casar e se voltar como positivo, né, como deferido, a gente ir. Mas se não voltar como indeferido, a gente continua, vai casar do mesmo jeito e vai morar na nossa casa aqui. Então a gente tinha esse outro plano também caso os documentos estivessem indeferidos. Dentro desse período, o meu avô ficou doente
Então ele já vinha passado por umas situações, né? Então, com o tempo ele acabou ficando um pouco mais e graças a Deus ele já está bem melhor. Graças a Deus, assim, a gente tem uma rede de apoio também muito grande, que foi o que me deixou mais tranquila em relação a vir pra cá, justamente pelo fato dele estar melhor. E depois de um tempo, os vistos, né, o passaporte voltou para nossas casas e como os dois deferidos, com os vistos aprovados e com a data já pra gente prevista pra gente ir e a data prevista pra gente voltar caso não desse tudo certo. Graças a Deus está dando tudo certo, né? Sempre Deus na frente. E antes de vir, a gente casou. Então nós casamos no dia 22 de novembro. Nossos vistos estavam para vir no dia 12 de novembro, então como a gente já tinha as datas marcadas no cartório, já tinha reservado também um espaço para o casamento, a gente falou, decidiu adiar um pouquinho a viagem e só ir depois do casamento. Então casamos e depois de 2 dias de casados, né, a gente veio para cá, para Portugal. Bem difícil, quem vê de fora fala que é fácil, mas pra gente se despedir das pessoas que a gente ama, é bem difícil. A gente sabe que a internet tá aí pra ajudar, mas a gente sabe que nada como um abraço também. Então, em breve também a gente vai estar nos vendo e é isso, sempre pensar positivo que não vai demorar tanto tempo assim, porque os recursos cada vez estão melhores, né? Então a gente está em Alcobaça, Leiria, né? Dá mais ou menos ali uns 30 minutinhos de Leiria, o centro. E é uma cidade que tem tudo que a gente realmente precisa, né? Tem supermercados, tem igreja, é uma cidade pequena e, claro, também tem fábricas, que é o nosso grande forte aqui em relação à procura de trabalho. A gente veio pra cá, viemos já com os nossos vistos, né? Ali com a data prevista para chegar. Então, como veio tudo em cima ali das datas que era pra gente vir, a gente não conseguiu pesquisar muito a fundo, somente nós dois, em relação a arrendamentos. Os arrendamentos aqui os aluguéis daí do Brasil. Então a gente teve que fazer a contratação de um relocation, né? A gente pesquisamos bastante e acabamos encontrando esse T1 aqui em Alcobaça, que super nos atende. Então T1, só para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor, T1 é como se fosse uma casa com um quarto. Então é uma casa que tem cozinha, sala e um quarto. Um T2 teria 2 quartos e aí por diante. Então a gente acabou conseguindo esse T1, foi um encontrado que super atende, né? Tem os móveis e também é um assunto que depois aí, se vocês quiserem, a gente faz um videozinho mostrando aqui o nosso T1 para vocês. Então realmente é uma cidade que nos atende bem. É pequena, né? Que às vezes a gente vai no mercado, a gente encontra a pessoa, quando a gente vai de novo, a gente encontra a mesma pessoa ali no mercado. Então isso acaba deixando as pessoas mais próximas, né? Então isso é bem legal também. E é isso, gente. Depois, mais pra frente, a gente grava um vídeo também mostrando aqui o nosso T1 pra vocês. A gente também, se vocês quiserem, fala um pouco também sobre as documentações, sobre o visto, tudo certinho. E a ideia é mostrar um pouquinho do nosso dia a dia para vocês, mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho das nossas conquistas, um pouco também das nossas dificuldades em relação a isso. E é o que a gente tem em foco, né? Procura de trabalho para a gente conseguir ali o quanto antes arranjar um trabalho e fazer a entrevista com todos os documentos que a gente tinha realmente proposto. E é isso. Até o próximo vídeo. Comentem aqui o que vocês querem. Comentem se vocês estão gostando, se vocês gostaram. E é isso. Nos acompanhem também nas redes sociais, que a gente acaba ali compartilhando um pouquinho mais em tempo real do que a gente está vivendo. Beijinhos!